Batismo infantil. Erro ou verdade? O batismo infantil representa uma das questões mais controversas e persistentes dentro da teologia cristã. Este episódio tem como objetivo apresentar uma reflexão profunda, honesta e respeitosa sobre o tema, explorando as raízes bíblicas, históricas e teológicas que sustentam tanto o pedobatismo quanto o credobatismo. Vamos entender melhor esse tema. Desde os primórdios do cristianismo, o batismo tem sido um rito central na incorporação de indivíduos na comunidade da fé. A polêmica gira em torno da pergunta: é correto batizar crianças que ainda não podem professar fé? De um lado, temos os defensores do batismo infantil, que se apoiam na tradição da Igreja, na teologia da aliança e em certas interpretações das Escrituras. Do outro, os que defendem que o batismo deve ser reservado exclusivamente aos que têm fé consciente em Jesus Cristo. Vamos examinar os principais argumentos. O que diz o Novo Testamento? A leitura direta do Novo Testamento parece sugerir que o batismo segue a fé pessoal e o arrependimento. Passagens como Atos 2:38 e Atos 8:36 mostram claramente essa ordem: crer, arrepender-se e depois ser batizado. Para os credobatistas, isso forma a base inegociável da prática. Eles apontam que Jesus, ao dar a grande comissão, ordena que se façam discípulos e, em seguida, que esses sejam batizados. Por outro lado, os pedobatistas encontram no Novo Testamento elementos que sustentam sua prática, como os batismos de casas inteiras, relatados em Atos e 1 Coríntios. A expressão toda a sua casa poderia incluir crianças. Ainda os defensores desta prática citam a acolhida de Jesus às crianças e sua afirmação de que delas é o reino dos céus, como indício de que elas não estão excluídas da aliança divina. Quais são as raízes históricas do batismo infantil? Historicamente, os primeiros documentos cristãos, como o Didaquê e os escritos de Justino Mártir, descrevem o batismo de adultos após um período de instrução. Tertuliano, no século II, chegou a se opor explicitamente ao batismo infantil. Contudo, no século III, autores como Orígenes e Cipriano já afirmavam que a prática vinha dos apóstolos. A teologia do pecado original ganhou força e, com Agostinho, no século V, o batismo infantil passou a ser defendido vigorosamente como necessário para a salvação. Existem argumentos teológicos a favor do pedobatismo? Sim, existem. A principal base teológica para o batismo infantil está na teologia da aliança. Deus sempre se relacionou com seu povo através de alianças que incluíam suas famílias. Assim como no Antigo Testamento as crianças eram circuncidadas, no Novo Testamento elas também deveriam receber o sinal da aliança, agora representado pelo batismo. Além disso, a doutrina do pecado original sustenta que todos nascem em pecado e precisam da graça redentora. O batismo, nesse contexto, é visto como meio de graça que transmite a purificação e insere a criança na comunidade da fé. Essa compreensão é particularmente forte nas tradições católica, ortodoxa e luterana. O que dizem os defensores do credobatismo? Para os credobatistas, o batismo deve ser uma declaração consciente de fé. Eles rejeitam a analogia entre batismo e circuncisão como insuficiente, argumentando que a nova aliança é espiritual e baseada na fé individual, não em linhagem familiar. O batismo é, portanto, um símbolo da nova vida em Cristo, da morte para o pecado e da ressurreição com ele. Deve ser realizado apenas após a conversão. Teólogos como Wayne Grudem afirmam que não há exemplo claro de batismo infantil no Novo Testamento e que a fé é um pré-requisito indispensável. Vamos fazer uma análise crítica e um diálogo teológico. Ambas as posições apresentam argumentos sérios e bem fundamentados.
enquanto os pedobatistas veem continuidade entre as alianças e defendem o batismo como meio eficaz de graça. Os credobatistas mantêm a primazia da fé consciente e da obediência, PNCIA, PNU 00 como fundamentos bíblicos inegociáveis. A hermenêutica adotada por cada grupo também difere. Os pedobatistas leem o Novo Testamento à luz da continuidade com o Antigo. Os credobatistas preferem focar nos textos mais claros e normativos do Novo Testamento. Qual a nossa postura? Humildade e respeito. Este debate está longe de ser apenas teórico. Ele afeta profundamente a prática eclesiológica, a formação espiritual das famílias e a compreensão da salvação. Seja qual for a posição adotada, é essencial que o diálogo seja conduzido com humildade, amor cristão e compromisso com a verdade. Que esta reflexão sirva como um convite ao estudo mais profundo das Escrituras e à busca pela unidade no corpo de Cristo. O batismo, infantil ou não, deve sempre apontar para a centralidade de Cristo, sua graça redentora e a vida nova que ele oferece a todos que creem.